Como eu falei para vocês, dentro da área de gestão de projetos existe uma infinidade de termos que são utilizados e são termos em inglês, como eu sempre digo, inglês é prioridade total para você que quer entrar na área de tecnologia. Eu separei alguns aqui para explicar para vocês. Dentro dos termos que são utilizados na área de gestão, a gente tem aqui backlog. O que é backlog? Backlog é um nome bonito para definir lista de funcionalidades de uma aplicação. Tá? Pode ser uma aplicação que está sendo desenvolvida ou as evoluções de uma aplicação. Isso é chamado de backlog. Então você vai ouvir bastante esse termo aí trabalhando em projetos, trabalhando em empresas de projetos na área de desenvolvimento. O próximo termo é squad. O que é squad? Squad é um nome bonito para time, mas normalmente um time de desenvolvimento ele tem um front-end, um back-end, normalmente alguém um pouco mais sênior, outro mais júnior ou mais pleno. Normalmente uma squad é formada aí de 4 a 6 pessoas para fazer o desenvolvimento de um projeto. Então você vai escutar bastante esse termo squad. Existem squads que são multidisciplinares, então você tem designer dentro da squad. Isso aí vai variar muito de empresa para empresa, mas é um termo hoje em dia extremamente utilizado. O próximo é briefing. O que é briefing? Briefing é o detalhamento, né, de uma funcionalidade ou de um projeto, de uma melhoria em um projeto, é a especificação do que deve ser feito. Então é muito normal você, numa área de desenvolvimento, falar, bom, me passa o briefing do que você precisa e aí eu vou estimar, eu vou avaliar o tempo que eu preciso para executar esse desenvolvimento. Então, briefing é a definição do projeto ou da tarefa. Sprint. O que é o sprint? O sprint é um esforço que tem um período de tempo fixo e definido. Então, quando você vai fazer um projeto, por exemplo, vamos imaginar que o projeto dure 3 meses, mas você trabalhe em sprints quinzenais. Então, você vai ter, dentro desse projeto de 3 meses, você vai ter 6 sprints, um a cada 15 dias. Então, a metodologia de gestão ágil, o Scrum, ela usa esse conceito de sprints. Então, você coloca dentro de uma sprint aquilo que você acha que vai caber, trabalha aquele período, no final faz uma review e o planejamento do próximo sprint. Então, é um termo muito comum dentro da área de projetos. O próximo é stakeholders. O que são stakeholders? Stakeholders são todas as pessoas interessadas naquele projeto ou naquela tarefa. Então, o cliente é um stakeholder, o vendedor que vendeu é um stakeholder, o gerente de projeto é um stakeholder, os membros da equipe são stakeholders. Então, esse é um termo para definir todas as partes interessadas dentro de um projeto ou dentro de uma atividade. Escopo. O que é o escopo? É tudo aquilo que faz parte do projeto. Então, quando você, por exemplo, está fazendo um aplicativo de delivery, fazer a integração com um gateway de pagamento, está dentro do escopo, porque o cliente que vai usar precisa pagar o pedido dele. Agora, uma chamada de vídeo provavelmente não vai estar dentro do escopo. Então, o escopo é aquilo que delimita o que faz parte de um projeto ou de uma atividade. Sustentação. Sustentação normalmente é um termo utilizado nas empresas para definir a etapa que o projeto vai depois do lançamento. Então, um projeto ele é planejado, ele é desenvolvido, implementado, vai para o ar e depois entra na fase de sustentação. Então, se em algum momento você for trabalhar numa empresa e falarem para você que você vai trabalhar no time de sustentação, é que você vai trabalhar em projetos que já estão publicados, já têm usuários, já estão rodando em produção e que você vai trabalhar na evolução desse projeto. É o termo sustentação. E o último termo que eu separei aqui é o waterfall, né? Waterfall é a tradução direta, né, do inglês do termo cascata. E aí ele é usado dentro da gestão de projetos para denominar o modelo antigo ou antes do Scrum, antes da metodologia ágil, se utilizava o modelo cascata. E o que é o modelo cascata? É o modelo mais comum
de gestão de projeto. Por exemplo, se você vai construir uma casa, você não pode fazer o acabamento, você não pode colocar o azulejo no banheiro enquanto as paredes não forem levantadas. Faz sentido, né? Então, se eu fizer um cronograma e demorar para levantar as paredes, a fase de colocar os azulejos vai atrasar também em cascata. Então, é um efeito cascata. Se algo atrasa no início, todo o resto do projeto atrasa. Se algo sai antes do prazo, o projeto pode ser puxado para frente. Então, esse é o conceito do projeto gerido no formato cascata. O PMI, o PMP, né, que é o exemplo mais tradicional de gestão, trabalha com o modelo cascata. E eu separei aqui, como nas outras áreas também, algumas oportunidades na área de gestão de projetos. Então, aqui a gente tem um caso, gerente de projetos. Você vai ver que a faixa salarial é realmente muito boa. E quais são as responsabilidades? Gerenciamento de projetos diversos, que é o que eu falei. Você não vai ter um gerente de projeto para fazer gestão de um único projeto. Conhecimento do PMBOK, que é o exemplo que eu dei para vocês. Né? Você conhecer toda a metodologia criada pelo PMI para fazer gestão de projetos. Esse é um dos pré-requisitos. Tem uma segunda vaga aqui que você vê que já é uma vaga para quem está ainda mais iniciante. Responsabilidades de gerenciamento de projetos digitais, elaboração e atualização de cronogramas, participação em reuniões de alinhamento técnico com o cliente, equipe interna, fornecedor e parceiro, reunião de briefing. Aqui, ó, o termo que eu acabei de explicar para vocês o que é. Briefing. Então, um gerente de projetos ele tem que ser capaz de entender, captar um briefing e manter o projeto dentro do briefing, dentro do escopo, né? Não permitir que o projeto cresça além daquilo que está no escopo. Bom, essa é a carreira de gerente de projetos, ela é uma evolução e vamos para a próxima aula.